Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem, aos nobres pares. Senhor presidente, essa moção de apoio, senhores vereadores, moção de número 149/2018, desse vereador, é o apelo à Câmara dos Deputados por rejeição do projeto de lei de 6.299/2002, que altera a regulamentação de produtos e uso dos agrotóxicos. Pois bem, no dia 25 de junho, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou um texto do projeto de lei 6.299/2002, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e outras providências. O projeto de lei vem causando polêmica e discussão. Além das ONGs, o IBAMA e a Anvisa, são os principais órgãos que são contra essas mudanças. As principais mudanças são, eu fiz um resumo aqui, hoje como é que funciona a liberação desses agrotóxicos. A legislação atual hoje prevê que os Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura compartilhem a responsabilidade de decidir sobre a liberação ou não dos novos agrotóxicos. A Anvisa, ela avalia o impacto para a saúde humana. O IBAMA analisa os efeitos ambientais e o Ministério da Agricultura considera o interesse agronômico, ou seja, mais o interesse comercial, que as indústrias, vamos dizer assim, elas vão de encontro com esses itens, que eu falei aí, da Anvisa e do IBAMA. Qualquer um desses três órgãos pode barrar um produto. O que prevê o projeto de lei? A proposta centraliza o processo de registro de novos agrotóxicos no Ministério da Agricultura. A Anvisa e o IBAMA ainda são encarregados pelas análises em saúde do meio ambiente, mas a decisão final cabe à pasta da Agricultura, Acabei de falar, que é de interesse mais agronômico, de negócios. O projeto ficará concentrado em um órgão totalmente dominado pelo agronegócio. Todo o risco de haver aprovação de substâncias que possam causar todo tipo de problema. Como funciona hoje, Atualmente são proibidos pela lei de agrotóxicos que, em estudos experimentais com animais, tenham apresentado características carcinogênicas, que pode provocar câncer, teratogênica, que é a malformação de fetos, e mutagênicas, que mexe com o DNA também, que pode aí ter alguns outros distúrbios hormonais. O que prevê o projeto de lei. A proposta substitui a análise do perigo da substância por uma avaliação de risco, que considera não apenas a sua toxicidade, como também outras variáveis, como a dosagem, o tempo e o tipo de exposição aos agrotóxicos, as condições climáticas e o uso de equipamento de proteção individual. E o texto proíbe apenas produtos que apresentam um risco inaceitável. Então, esse projeto aí, ele fala de risco inaceitável, mas não fala o que é aceitável. Então, a gente fica nessa dúvida, o que é o risco aceitável para a população e também aí até para os animais aí que convivem com a liberação desses agrotóxicos através, de plantas e o que vai também para rios, lagos também. O interessante, senhores vereadores, senhor presidente, qual o interesse deles hoje? O prazo de liberação de novos agrotóxicos hoje é como?
a legislação em vigor diz que os órgãos federais devem realizar avaliação técnica científica para a liberação de novos agrotóxicos no prazo de 120 dias, mas na prática o processo de análise pode levar entre 5 e 8 anos. Essa é uma das maiores queixas, né, dos fabricantes e agricultores. E o projeto de lei, que está sendo polêmica aí, é que esse texto estipula a liberação de novos agrotóxicos, deve ser definido dentro de um prazo que varia entre 30 dias a 2 anos. Quer dizer, ou seja, a diferença é muito, Dica, que está prestando atenção aí, Dica, de 120 dias e entre 5 e 8 anos para fazer uma avaliação. E hoje eles querem abaixar esse prazo aí para 30 dias a 2 anos. Na realidade, esse tipo de análise, eu acho, né, que a gente também relacionado aí à saúde, não dá o tempo, Albino, para esses fabricantes, na indústria farmacêutica, para ter essa ideia, a pesquisa leva no mínimo 10 anos para desenvolver um produto novo no mercado. E eles, né, tinham aí 120 dias para análise e até 2 anos. E a lei hoje eles querem abaixar para 120 dias até, aliás, antes de 2 a 8 anos. Agora eles querem abaixar para 2 anos. E olha só também uma questão aí de curiosidade, Douglas, que se não é aprovado dentro desse prazo aí, a própria indústria ela entra com liminar para que esses produtos sejam liberados, tá? E só quando houver algum caso de toxicidade, algum caso de saúde, Márcio, que aí volta a ser feito essas análises aí. Permite então, uma parte, né? Tá. Só para passar um número aqui, Douglas, hoje no Brasil nós temos aí 504 tipos, né, de agrotóxicos de uso permitido. E 30% desses agrotóxicos são proibidos na União Europeia, né? Então, veja essa diferença aí. O Brasil está indo em contramão, né? Poderia desenvolver alguns outros métodos mais naturais para que seja combatida aí as pragas, né? E outros. E cada vez mais, Albino, tem um estudo aqui que o Brasil, de 170 mil toneladas, saltou para 500 mil toneladas, um aumento de 194% em alguns estados, principalmente aí produtores de soja. Tá? Então, isso daí é uma coisa preocupante, que além do que o Douglas falou, no caso de câncer, o processo também de mutações, né, de genes, uma mudança de DNA, teratogênicos, né, que aí pode nascer aí, tanto falo animais e como o ser humano também que consome e sai aí com deficiência algum tipo, né, vamos dizer assim, aleijados, né, e a gente, além dos agrotóxicos, nós temos mais 3, né, substâncias, né, que hoje, né, muito prejudicial aí, que são os hormônios, os conservantes, corantes, tá, e os agrotóxicos. Então, nós devemos aí realmente preocupar com essa situação, realmente. Tá? Então, agradeço e peço apoio aí à minha moção aos nobres vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.